Estamos gravando, pode seguir. Beleza. Vamos então continuar de onde nós paramos. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Estávamos falando ali da teologia do Êxodo, né? O conceito dos hititas, né? Preâmbulo e etc. Todas aquelas partes ali que nós mencionamos. E aí agora, então, chegamos à parte onde fala do sábado, né? O sábado como um sinal, né? Identidade, um selo, a propriedade. E eu dizia que este selo, este sinal, vai ser encontrado realmente essas características, não é? A propriedade, o nome, né? A extensão de território, a propriedade que ele exercia poder, é encontrado apenas no quarto mandamento. Então, quando você lê lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, tá aí o nome. É o sábado do Senhor teu Deus. Não é meu, não é seu, é do Senhor. Nele não farás nenhum trabalho. Então, por quê? Porque em 6 dias fez. Qual é o cargo dele? Criador. O quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, aí está o território. Então, no sábado você encontra todas as características de um selo. E selo aqui eu não estou falando desse que a gente cola em carta, não. Selo, na verdade, na Bíblia, seria para nós hoje como um carimbo. Esse que você carimba, onde você coloca ali as especificações, né? Nome, território, enfim. Essas características que nós encontramos no sábado. Ainda falando sobre a questão da teologia do Êxodo, falando um pouco do sábado ainda, aponta para as seguintes verdades. Primeiro, o sábado comunica ao crente o conhecimento de que o Senhor Deus, o Deus do concerto, é quem santifica o povo, ao fazê-lo nação santa. O sábado é um sinal de conhecimento para que saibais, diz o Senhor, não é? Para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos santifico. Então, o sábado é um sinal de conhecimento. E conhecimento na mente hebraica, na mentalidade hebraica, significa experiência, né? E a irmã White, ela diz assim, olha, ao santificar o sábado, nós devemos mostrar que somos o seu povo. Sua palavra declara que o sábado é um sinal para distinguir o povo que guarda os mandamentos. Aqueles que guardam a lei de Deus serão um com ele no grande conflito iniciado no céu entre Satanás e Deus. Então nós temos aqui algumas coisas muitíssimo importantes em que se refere ao sábado, não é? Quando nós falamos do sábado como memorial, não somente da criação, eu até fiz um vídeo que eu vou disponibilizar no meu canal, Fala Sério Pastor, no próximo sábado. Já está editado, mas eu coloco toda vez, sempre uma vez por semana. No próximo sábado eu vou falar a distinção entre o sábado de Êxodo e o sábado de Deuteronômio, porque em Deuteronômio é repetido os 10 mandamentos, mas eu não sei se você já percebeu, no livro de Deuteronômio, dias fez o Senhor, os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o sábado como memorial da criação. Lá, o sábado é como memorial redentivo. Você vai guardar o sábado porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus, com mão forte, com braço estendido, te libertou. E por isso é que ele te ordena hoje que você deve observar o dia de sábado. É assim que está em Deuteronômio. Parece que está em contradição com o Êxodo. Mas aí eu vou explicar o porquê que em Êxodo aparece de um jeito e em Deuteronômio aparece de outro. Ademais, Ellen White diz que se todo ser humano guardasse o sábado, não haveria nenhum ateu na face da terra. Interessante isso, não é? Quinto ponto. O concerto mostra que os propósitos de Deus não mudam. E a irmã White afirma que o concerto sinaítico continua válido. O concerto que Deus fez com seu povo no Sinai deve ser o nosso refúgio e defesa. Este concerto é tão válido hoje como quando Deus o fez com Israel. Então ele é tão válido hoje como foi naquela época. Então nós temos que entender que os 10 mandamentos realmente são eternos, né? Precisam ser observados ainda hoje. O terceiro bloco, que é a construção do santuário, vai dos capítulos 25 a 40. Se a relação de Deus com Israel fosse limitada apenas à instituição da aliança e aspectos essenciais do plano da salvação, não seriam revelados, né? Aspectos que são importantes na questão da salvação não seriam revelados. Por isso, intimamente,
Acoplado ao concerto é inseparável deste está o santuário, que seria, na verdade, Deus ali no meio do povo, né? E toda a questão das cerimônias, os sacerdotes, enfim. Então, nós temos primeiro as instruções. Deus, ele mostra a Moisés, ele deveria fazer tudo conforme um modelo, tabnit é a palavra utilizada ali, um modelo, um molde, que lhe foi mostrado, maré, é a visão, tá? É a visão. A expressão vai aparecer em Daniel, capítulo 8, fazendo um contraste com razão. Duas palavras para visão, maré e razão. E ali em Daniel, você tem essa expressão aí, maré, né? Visão. Então Moisés teve uma visão onde Deus mostrou o santuário. A Moisés foi mostrado então o santuário celestial, ou um modelo do mesmo, qual deveria ser traduzido em uma estrutura terrestre para comunicar aos homens as verdades da salvação. Claro que Moisés ele não fez o santuário aqui na terra exatamente como no céu, em termos de proporção, tamanho, né? Alguns elementos que foram acrescentados aqui na terra, né? O pátio, por exemplo, né? Onde tem o sacrifício, lá no céu não se mata cordeirinho de verdade. Então, Moisés fez o tabernáculo com as instruções que Deus deu e conforme o modelo que ele viu ali no céu. Segundo, princípios. Ali no tabernáculo você tem o sacrifício e mediação. A natureza amorável, quando você tem ali os sacrifícios, né, as oferendas, ali você tem a natureza amorável do grande Deus que concedeu em habitar com seu povo através do santuário. Você tem ali também a natureza do pecado sendo revelada, a seriedade que é esta questão do pecado, a solução divina para restaurar o relacionamento partido entre Deus e o homem pelo sacrifício e pela mediação. Então, nós vamos perceber tudo isso ali no santuário e esta parte final, em especial na parte sacrificial, que é chamado o hatat, né, oferta pelo pecado. Terceiro ponto, nós temos o sacerdócio. No tempo dos patriarcas, a função sacerdotal era para o pai da família, né, para quem o chefe de família ali. Com o estabelecimento, então, do concerto em um santuário central, veio a designação de um sacerdócio, que foi instituído pela família ali de Levi, né, de Arão ali, enfim. Quarto ponto e último, nós temos a mobília. Certamente que os móveis do santuário não foram postos ali aleatoriamente. Deve haver um significado, um propósito por detrás de cada um deles, e veremos agora o significado. O altar de holocausto, você já sabe, ali era uma representação, como já foi mencionado, aquela morte do cordeirinho era um simbolismo da morte do Senhor Jesus Cristo que nos libertaria do pecado. O pecador deveria confessar o seu pecado sobre a cabeça do cordeirinho que seria imolado. Então ali nós temos redenção, ali nós temos graça, tá? Depois vinha logo na sequência a pia, que é um simbolismo do batismo, mas também simboliza Jesus Cristo como a água da vida. Eu diria que todo o santuário ele aponta para Cristo, para o sacerdócio de Cristo. E aí você tem então aí o altar, a pia, não é, com esta água, representando ali Jesus, a água da vida. Depois os pães da proposição na parte direita, quando você entrava no lugar santo, tinha ali a mesa com os pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos de Israel, mas também uma representação de Jesus, o pão da vida. Você tem ali o candelabro do outro lado oposto, do lado esquerdo, onde haviam lâmpadas ali, também uma representação de Jesus, a luz do mundo, mas alguns entendem que a presença de Deus ali, ele servia para iluminar, é um fato. Mas a presença de Deus ali em todo o santuário, a onisciência de Deus, não é? Há também o altar que ficava no meio, né, o centro ali, já próximo à cortina que dividia o lugar santíssimo, era chamado altar de incenso. Ele é representado ali pelas orações dos santos, né, aquele incenso que subia e passava para o segundo compartimento, aceito ali por Deus, mas é uma representação também da intercessão de Cristo. E aí, por último, você tinha a Arca do Concerto. Na Arca do Concerto, a Arca da Aliança não era o todo, tá? A Arca é só a parte de baixo, onde tem os 10 mandamentos dentro, a vara de Arão que floresceu e o maná. Em cima da Arca, tinha aquela tampa, que o nome da tampa era chamado propiciatório. Esta tampa tinha 2 querubins, e no meio dos 2 querubins aparecia, então, a Shekinah, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote adentrava no Yom Kippur, o dia da expiação, ele adentrava esse segundo compartimento e a Shekinah era vista ali, né? A glória de Deus era manifesta e Deus então perdoava o povo e libertava o povo dos seus pecados.
Terminamos então aqui, portanto, o livro de Êxodo. Eu vou já partir para o próximo, para que a gente não perca mais tempo. Vamos ao livro de Números. E antes, deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta aí. Coloca aí no chat. Agora está bem mais pessoal aqui o negócio, né? Alguém tem uma pergunta acerca do livro de Êxodo, aquilo que foi mencionado? Coloca aí no chat a sua pergunta, a gente vai ler. Se não tiver, vamos avançar já para o livro de Deuteronômio. Tá? Então, concluímos aqui o livro de Êxodo. E aí já vamos agora para o livro de Deuteronômio. Ou, perdão, de Números e depois Deuteronômio. Temos alguma pergunta? Não havendo? Vamos, portanto, aqui para o livro de Deuteronômio. Tá? Você pode levantar a sua mãozinha também. E aí eu vou ver aqui e podemos ver qual que é a sua pergunta. Tá certo? Muito bem. Vamos avançar aqui. Livro de Números. No livro de Números, este livro é chamado... É bem interessante o livro de Números em grego, arithmoi, que daí vem a palavra aritmética, né? Tem que ver com números, né? Tem que ver com números. Na Vulgata Latina, numeri, e aí a gente aderiu a esse nome, números, daí da Vulgata Latina. Mas na Bíblia hebraica que eu tenho aqui nas minhas mãos, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Olha o nome aí, ó, a expressão é essa daí, ó, Bamidbar. E quer dizer no deserto. O nome do livro é esse, No Deserto. Bamidbar. Tem até uma música, não sei quantos vocês já ouviram, uma música que Leonardo Gonçalves interpretou em hebraico, onde ele canta assim, Kol koreba midbar, banu derech Adonai. Então, midbar. Kol koreba midbar seria a voz do que clama no deserto. Então, Bamidbar quer dizer no deserto. É o nome do livro, do terceiro livro do Pentateuco, No Deserto. Aqui algumas imagens do deserto, né, onde o povo de Israel estava. Realmente não era um lugar bacana para estar, não, viu? Confesso a vocês que era um lugar bem complicado. E se você já leu, com certeza já, o livro de Números e prestou atenção nos detalhes que eu vou mencionar, você vai perceber que o livro de Números ele não tem uma sequência lógica assim. Ele não é como os outros. Não sei se você já notou isso. Você vai para o livro de Êxodo, tem uma sequência. O povo de Israel sai do Egito, Moisés recebe o chamado, sai do Egito, tal, tabernáculo construído, etc. Você tem o livro de Levítico, as diversas leis, as orientações, tá tudo numa sequência legal. O livro de Deuteronômio é a mesma coisa. Você tem ali a repetição das leis, né? O nome do livro de Deuteronômio em hebraico, se não me falha a memória, é Devarim, que quer dizer as palavras, as repetições das palavras, né? Mas o livro de Números ele não tem uma sequência lógica. Ele fala de aspectos do povo no deserto, mas parece não ter uma logicidade no livro. Quais são as possibilidades, problemas? A gente vai analisar isso aqui agora, né? Um lugar onde o povo ou aprofundará a sua confiança no poder de Deus, o deserto, né? Para cumprir as suas necessidades, ou duvidará da habilidade ou capacidade divinas. O deserto foi este lugar. Né, onde o povo ou ia confiar em Deus ou ia desobedecer, desconfiar de Deus. Então, alguns teólogos dizem que falta unidade no livro. O consenso atual no mundo acadêmico é esse, né? De que há falta de unidade. Números deixa a desejar na organização do material, tornando-se enigmático, intrincado na apresentação do conteúdo. Exemplo, capítulo 15, um compêndio de leis miscelâneas, né, várias leis assim misturadas, vem entre o relato dos espias e o relato da rebelião de Coré, Datã e Abiram. Não tem uma lógica, segundo alguns. Entretanto, Levine, em 1976, ele diz que é o livro menos coerente dos livros da Torá, não é? Deitans, ele diz, visto que o livro não possui nenhuma unidade real, ou que não foi composto de acordo com qualquer lógica ou plano determinado, qualquer esboço que possa ser imposto sobre ele tende a se reconhecer como grandemente subjetivo ou arbitrário. Tá? Essa é a posição de alguns teólogos. Entretanto, e é isso que eu pensei que eu estava chegando nesse slide aqui, Brevard Childs, ele diz o seguinte: todo material de números, narrativa cultica ou legal, e mesmo a informação estilística, gira em torno de um tema abarcante da santidade. Então, segundo o Childs, o livro de números aparentemente não tem uma
uma lógica. Mas, segundo ele, assim, todas essas narrativas, por mais soltas que pareçam, elas giram, elas orbitam o tema mais abarcante, que é o tema da santidade. Ele ainda diz mais: a despeito da diversidade de assuntos e do desenvolvimento literário complexo do livro de Números, é possível discernir uma interpretação sacerdotal unificada da vontade de Deus para o seu povo, a qual estabelece um agudo contraste entre o santo e o profano. Vamos então à organização do material. Então nós temos o ciclos geográficos, se é que podemos dizer assim, e também cronológicos do livro de Números. Quais são os ciclos da geografia e da cronologia do livro de Números? Você tem no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 10, verso 10, onde ali há os preparativos para a partida do Sinai. O povo de Israel está no contexto de chegar ao Sinai, estão ali e vão partir do Sinai em direção a Canaã. Capítulo 10, verso 11, até o 20, verso 21, é a partida do Sinai e a chegada a um lugar chamado Cádiz Barneia. Tá? E do capítulo 20, verso 22, até o 36, 13, é a jornada de Cádiz Barneia para Moabe. Bom, isso pode ser visto nessa... Agora, é interessante, a gente lê aqui, e quando a gente vê o tempo, gente, é incrível. Veja, a primeira parte aqui, do capítulo 1 até o capítulo 10, preparativos para a partida do Sinai. 20 dias. Tá? 20 dias. Aí você tem a partida do Sinai e a chegada em Cádiz Barneia. Eles saíram do Sinai e foram para Cádiz Barneia. Gente, é perto. Não é longe, não. Quanto tempo? 38 anos. Por quê? Você já sabe a resposta, não é? E aqui, jornada de Cádiz Barneia para Moabe. A jornada de Cádiz Barneia para Moabe. Você vai ter 6 meses de história. Muito bem. Dennis Olson, ele sugere uma divisão em 2 sessões, tendo em vista 2 censos, né? Assim, para ele, Números diz respeito à morte da velha geração e o nascimento da nova geração. E Deus tem de recomeçar, né? De começar novamente com a nova geração. Então, na visão de Dennis Olson, ele divide o livro de Números em 2 partes somente. Olha, vamos simplificar esse negócio. O livro de Números é dividido entre o povo que tem que morrer porque desobedeceu, porque murmurou contra os espias que foram para Canaã, visitar a terra, vigiar a terra de Canaã e trazer relatos. E aí você lembra da história de Josué e Caleb. Toda aquela geração tem que morrer, milhões ali, né? Talvez teriam que morrer. E uma nova geração teria que crescer para entrar na terra de Canaã. Então ele divide nesses 2 aspectos. O tema marcante do livro de Números é Yahvé, Adonai. Revela-se, é que Yahvé, né, Adonai, revela-se ao seu povo como o Deus fiel de Israel por meio da palavra e de Atos também. Que Deus existe e proativamente opera e por meio das vidas de sua criação especial, a humanidade, é o tema fundamental do livro de Números. Quais são as implicações teológicas? Primeiro, presença. Deus existe e condescende em habitar com seu povo. Tá, os capítulos aí, as referências. Segundo, a revelação. Deus ele se relaciona e se revela à humanidade. Você vai ver ali Moisés, Miriam, Arão, um anjo, mensageiro, Balaão e até a jumenta. Me lembrei agora de um irmão que disse: rapaz, se Deus usou até a jumenta, ele pode usar você também. O coitadinho que estava recebendo a instrução ficou assim, até triste, né? Poxa, eu sou pior do que um jumento. Mas a gente vê que no livro de Números, Deus usa até a jumenta de Balaão, né? Terceiro ponto, fidelidade. E a fidelidade sempre partindo de Deus, nunca do povo. Deus é sempre fiel. E eu lembro de um texto de Paulo onde ele diz: Deus ele é fiel. E se você for infiel, ele permanece fiel. A fidelidade de Deus independe da sua. Santidade é o 4º ponto, a 4ª implicação teológica. Deus ele é santo, imutável e demanda a santidade de todos os seus seguidores. Ponto 5, a singularidade e exclusividade da nação de Israel como a nação escolhida. Gente, eu consegui sintetizar toda a palestra do livro de Números nesses 15 slides, para realmente a gente conseguir falar dele. E aí, então, eu queria ver se tem alguma pergunta especial dentro do livro de Números para a gente partir já para a finalização da nossa aula, que é agora o livro de Deuteronômio.
O de Números foi bem curtinho, né? O Êxodo demorou um pouquinho mais, mas é porque Êxodo realmente a gente tem que trabalhar um pouco mais. O livro de Números ele é mais narrativo e eu acho que a parte essencial do livro de Números está aí. Vocês podem estudar depois, dar uma lida naquele material que eu mandei para vocês. Vamos então para o livro de Deuteronômio. Deixa eu fechar aqui e abrir agora o livro de Deuteronômio para nós estudarmos. Não tem muitos slides também. Vamos ver se a gente consegue contemplar ele num tempo hábil, tá? Não quero cansá-los. Teologia de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é este daqui, Elecha Devarim. Elecha Devarim, que quer dizer estas, literalmente aqui, estas palavras, ou estas as palavras. Aqui tem um artigo, isso aqui, com esse pontinho aqui dentro, é o artigo masculino, artigo definido. Então, estas palavras, ou as palavras. Só que aí a gente sempre coloca o verbo de ligação, porque não tem, no hebraico não se usa verbo de ligação. Então, estas são as palavras. Elecha Devarim. Tá? Aqui em grego você tem Deuteronomion, que é de onde vem o nome para nós. Né? Na Septuaginta, em grego, é Deuteronomion, e na Vulgata, Deuteronomium. Por isso é que nós, em português, falamos o livro de Deuteronômio. Mas, de fato, em hebraico, o livro é chamado As Palavras. Estas são as palavras. Hadevarim. O judeu hoje ele fala simplesmente Devarim, tá certo? Devarim é a maneira como eles referem-se ao livro. O texto de Deuteronômio, praticamente todos os estudiosos concordam que o texto massorético de Deuteronômio é notavelmente superior aos demais do Pentateuco. Dá a impressão de que o texto de Deuteronômio, por ter sido escrito por Moisés bem posteriormente, já são as últimas palavras de fato, havia um tempo maior entre o Gênesis e o Deuteronômio, de forma que dá a entender, alguns entendem que talvez ele tivesse se aprofundado mais na língua e escreveu melhor, então, o livro de Deuteronômio. Qual que é o propósito do livro? Preparar o povo para a conquista de Canaã. Simples assim. O povo está lá na região do deserto do Sinai, tá? Ele está no deserto do Sinai cá embaixo e agora o povo começa a subir. O povo começa a subir para entrar na terra de Canaã, habitar a terra de Canaã, tá? O deserto do Sinai tá para aqui para baixo, não pegou aí na imagem não. Então aqui você tem o Mar Morto, que já é na região aqui. Isso aqui já é praticamente a terra de Canaã. Eu queria acabei botando a imagem errada aqui, mas a imagem mais coerente aqui em cima você vê o Mar Vermelho. Mais para cá o povo estava aqui no Egito. Ele atravessa o que é chamado Yam Suf, né, ou Mar de Juncos. E eles vão descendo até chegar aqui à região do Sinai. Depois eles vão subir aqui até chegar na região de Canaã. Engraçado, se eles saíssem daqui e fossem para cá, chegaria rapidamente. Mas o povo deu uma volta e gastou. Mesmo nessa volta, eles não gastariam 40 anos, como foi de fato, pela desobediência. Está aí a região, né? A região aí de Hebron, Jericó, essa região aí de Canaã. Primeiro, era importante que o povo entendesse quem eles eram, onde estava a sua origem e que pretensão Deus tinha para eles nos anos vindouros. Por isso foi escrito o livro de Deuteronômio. Tá? O povo precisava entender quem ele era. Então, em primeiro lugar, está isso aí. Tá? Por que o livro de Deuteronômio foi escrito? Para que o povo entendesse. Tá? Primeiro é isso aí. O povo precisava entender quem que eles eram, onde estava a sua origem, de onde eles vieram, né? E a pretensão que Deus tinha para ele nos anos vindouros. Como a gente já percebeu, o livro de Gênesis ele mostra as raízes nas alianças patriarcais, né? Um povo, uma terra. No livro de Êxodo, a gente viu ali o crescimento, a libertação e capacitação para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. No livro de Levíticos, o requerimento da aliança, os requerimentos, né? Quais são as exigências de Deus, as leis são dadas. No livro de Números, o movimento da aliança até a conquista, o povo caminhando, né? Até Cades Barneia ali. E o Deuteronômio, então, é a reiteração da aliança para a nova geração. E Moisés deixa o povo na entrada de Canaã. Deus manda Moisés subir no monte e diz, olha lá Canaã. Ele chegou na beiradinha de Canaã. Pronto.
O livro de Deuteronômio termina com a entrada do povo em Canaã. Você já percebe que o livro de Josué é a continuação disso. O povo entra, né, na terra de Canaã. Segundo Moisés, segundo, a gente viu o primeiro aspecto. Segundo, opa, alguém riscou aí. Deixa eu compartilhar novamente para não ficar o riscozinho na tela. Segundo, Moisés estava para morrer, de modo que era essencial que ele escrevesse uma coleção completa da tradição e verdade que formavam a própria revelação de Deus. Então, Moisés ele faz esse compêndio. Inclusive, o livro de Deuteronômio, segundo alguns entendem, é este o livro da lei que estava do lado da Arca da Aliança ali. Alguns entendem que era isso. Outros entendem que é a própria Torá, o Pentateuco ali, né? Eles chamam a Torá. O Pentateuco, os livros da lei ali, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio estariam do lado do livro da Aliança. Alguns entendem que seria somente o livro de Deuteronômio que estaria do lado da Arca. Qual que é a estrutura do livro de Deuteronômio? Primeiro, o ambiente da aliança, né? Ali há uma despedida, quando você termina o livro de Números, tem uma despedida nas campinas de Moabe. O último versículo de Números, capítulo 36, e o verso 13, deixa eu ler aqui para vocês. O povo de Israel ali está, olha só, deixa eu ler aqui para vocês. 36, verso 13. Esses são os mandamentos e juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Então, ali é como se fosse uma despedida, né? E aí você tem o capítulo 1 até o 4, verso 40, uma revisão histórica. O livro de Deuteronômio é Moisés fazendo essa narrativa, né? Em consonância com os tratados hititas, aquilo que eu mencionei na palestra anterior. Você vai perceber que o livro de Deuteronômio ele foi dividido exatamente assim, não é? A vida nacional no Sinai até o presente. Moisés faz um preâmbulo ali, né? Histórico. Terceiro, tem a preparação para o texto da aliança. Aí fala das 3 cidades de refúgio, não é? E essa preparação para o texto da aliança que vai ser repetida. A aliança é repetida. No capítulo 5 você tem os 10 mandamentos sendo repetidos, ok? No ponto 4 aqui são os princípios da aliança, que é a divisão central, a necessidade de renovação e exortação à obediência, certo? Moisés faz isso. A natureza do relacionamento entre Adonai e Israel consiste fundamentalmente no reconhecimento que Deus é único. E aí você tem o texto que o pastor Wallace leu no início, a Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio 6 e o verso 4. Tá? Então, essa é a Shema. Alguns, por não entenderem, querem aplicar esse texto para dizer que aqui combate a trindade. Nada a ver. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Quem não entende hebraico é que fala uma bobagem dessa. E até os próprios... Eu tenho um amigo, o pastor Sérgio Monteiro, a gente tem feito sempre lives junto. Agora, sexta-feira, a gente vai fazer uma live. Se você não é inscrito, repito aí, entre no meu canal, Fala Sério Pastor, e se inscreva lá. A gente vai estar fazendo uma live sobre Apocalipse, o Apocalipse decifrado. E nessa sexta-feira em especial, nós vamos falar sobre as trombetas e as pragas. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Se você quiser assistir, entre lá no canal Fala Sério Pastor. É eu, pastor Michelson Borges, Adriano Cecílio e Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro estava conversando comigo outro dia, e aí eu conversando com ele sobre essa questão do errado e ahid, as expressões hebraicas, um e único, enfim. E ele disse que conversou com o judeu. Quando ele apresentou esta visão, não teve como o judeu questionar. Não é? Então, esse texto definitivamente não é uma prova contra a trindade, como alguns querem. Tá? Então, a Shema. Shema Israel, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui, então, Deus começa a aliança com o seu povo. Né? Seu povo se espera desfrutar dos benefícios das promessas patriarcais, deve servi-lo com lealdade e fidelidade sem rivais. Agora, se o povo não obedecer às alianças, a gente vai ver mais à frente, que são tem ali a parte das bênçãos e das maldições, né? As estipulações específicas da aliança vai do capítulo 12 até o capítulo 26, que são as implicações específicas dos princípios. Israel deveria ser diferente, deveria ser uma nação teocrática, não é, das outras nações, é diferente das outras nações que eram politeístas, né? Israel deveria ser uma nação teocêntrica, teocrática. O governo era Deus quem faria, né? Deus quem governaria. E o povo de Israel obedeceria à vontade de Deus.
se fosse Deus que governasse a nossa nação, nós estaríamos bem melhor. Se Deus governasse o mundo, né? Mas isso acontecerá. Sexto ponto, a exortação e interlúdio narrativo. Vai do capítulo 26 até do verso 16 a 19, tem uma disposição interna e obediência exterior. E aí, então, nós temos o sétimo ponto, que são as bênçãos e maldições. Tem um interlúdiozinho, nesses versículos que eu mostrei aqui anteriormente, que é o verso 16 a 19 do capítulo 26, e aí, então, entram as bênçãos e as maldições, que vão do capítulo 27, verso 1, até o 28, verso 68. Eu estava assistindo ontem um vídeo de um rabino, muitíssimo interessante. Claro, tem umas viagens, uma coisinha ou outra que a gente não concorda, mas eu achei muito interessante. Um cidadão que não é judeu, ele faz uma pergunta para o rabino. Ele pergunta assim, por que Deus, se Adonai, o Senhor nosso Deus, ele é bom, e ele se importa com a nação de Israel, e se ele é misericordioso, por que então que aconteceu o holocausto? Então ele faz essa pergunta, e o rabino ele responde assim com muita propriedade. Eu gostei muito da resposta que ele deu. E a explicação dele foi baseada aqui. Se o povo de Israel cumprisse as exigências de Deus, bênçãos seriam derramadas. Se o povo de Israel não cumprisse as exigências de Deus, maldições viriam. E, gente, quando você lê as maldições, é terrível. E coisa assim chocante mesmo. E aí, quando o rabino foi lendo, algumas pessoas, inclusive, choraram. Porque eles viram que o que aconteceu, Hitler, o que ele fez, parece que ele estava relendo o livro de Deuteronômio, o que Deus diz que aconteceria. Pessoas virão, uma nação que não me conheceu e fará isso, isso e isso com vocês. Vai acontecer isso e isso, tudo que aconteceu. Vocês ficaram secos, magros, de fome, passaram sede. Tudo que você viu no campo de concentração está descrito ali, na questão das maldições, né? Então, ali nas bênçãos e maldições, nós temos ali um elemento central de qualquer aliança. O texto diz aqui, um elemento central de qualquer aliança bilateral era a seção que descrevia, então, essas recompensas, né? Ou punições. A importância teológica ao longo também do Antigo Testamento. Essas bênçãos e maldições deveriam permear a mentalidade do povo em todo o Antigo Testamento. O povo tinha que ter isso em mente. Espera aí, se eu for fiel a Deus, vai acontecer isso. Se eu não for fiel a Deus, vai acontecer desse outro jeito. Então, o povo tinha que ter essa noção. E aí, então, você tem o oitavo ponto, que é um epílogo, não um epílogo final do livro, mas um epílogo que é uma revisão histórica, uma conclusão parcial, porque tem o ponto 9, onde há um depósito do texto e a provisão para a sua futura implementação, capítulo 31, verso 1 a 29. No ponto 10, você tem o Cântico de Moisés, no capítulo 31, verso 30 até o 32, verso 44, onde ali se exalta ao Deus de Israel por sua grandeza e justiça, a despeito da impiedade do seu povo. E aí vem o tópico 11, que é o interlúdio narrativo, o anúncio da morte de Moisés, e naturalmente que o final do livro de Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Acredita-se que foi o próprio Josué quem escreveu, e dali ele já continuou, porque há essa possibilidade da continuação, como a gente vê aqui, olha, a implementação, né, o depósito de texto e provisão para a sua implementação. Então, Josué, muito provavelmente, é ele quem escreve o final do livro de Deuteronômio, que ele, como Moisés está morto, escreveu o livro, né? Então, Moisés, ele então morre, Josué escreve, né, o final, e aí você tem a bênção de Moisés, as bênçãos de Jacó e as bênçãos de Moisés descritas ali, já no finalzinho do livro, e aí você tem o epílogo narrativo, capítulo 34, verso 10. O finalzinho mesmo do livro de Deuteronômio, não podemos acreditar que foi realmente Moisés que escreveu. Tem o Cântico de Moisés, capítulo 32. Capítulo 34, Moisés sobe ao Monte Nebo e morre. Pronto, essa parte aqui, aí agora acredita-se que Josué, filho de Num, e Yehoshua ben Nun, é aquele quem escreve essa parte final aqui, quando Moisés morre. E aí ele já dá continuidade escrevendo o próximo livro. Quais são os temas teológicos dentro do livro de Devarim? Deuteronômio. Não se pode entender a teologia de Deuteronômio sem fazer uma referência à aliança. Nós precisamos necessariamente, quando falamos do livro de Deuteronômio, fazer uma menção, então, à aliança. A aliança é a principal preocupação do livro de Deuteronômio. As principais rubricas da teologia de Deuteronômio são Adonai, o grande rei idealizador da aliança. Adonai é o grande rei idealizador desta aliança. Israel é o vassalo destinatário da aliança, para quem a aliança está, com quem a aliança está sendo feita.
E terceiro, o livro em si como um veículo da aliança. Então, o livro de Deuteronômio é o veículo, é o livro que vai servir para o povo entender a aliança e praticar esta aliança. Então, eu quero destacar alguns pontos para nós finalizarmos. Ponto 1, o caráter de Deus é revelado neste livro. Os atos de Deus, à medida que são vistos, unidos como parte de um padrão, constituem a própria história. Ponto 2, a natureza de Israel e a humanidade. Em geral, o Deuteronômio tem pouco a dizer sobre a humanidade. A parte do fato de que Deus a criou, naturalmente, capítulo 4, verso 32, mas ele provê tanto e que Deus provê as suas necessidades físicas quanto espirituais, mas o livro de Deuteronômio, ele tem um foco principal em Israel como nação. A ideia é falar de Israel e não da humanidade em si. A natureza do relacionamento é o ponto 3, aí você tem a aliança, a sua forma e o seu conteúdo, a definição, Adonai, o grande Deus, o grande rei, seu povo eleito e comissionado. O propósito geral do livro, portanto, é dar o ponto de vista de Deus sobre a história de Israel. Rapaz, eu nem estava vendo o tempo, 8h30. Consegui cravar, fui no horário, certinho. Conseguimos, então, fazer toda a nossa palestra, os últimos livros que estavam faltando, Números, Êxodo, Números e Deuteronômio, hoje. Amigos, vocês têm perguntas que gostariam de fazer, dúvidas que vocês têm acerca do livro de Êxodo ou de Deuteronômio, podem escrever aí no chat ou então colocar aí a mãozinha para a gente poder ver. Tem algum de vocês que tem alguma pergunta? Pois não, irmão Evaldo. Deixa eu... Não sei, eu acho que eu posso liberar o áudio do irmão aqui. Pode liberar o seu áudio aí, irmão? Oi, irmão. Diga aí. A pergunta que eu queria saber, não sei se está nesse contexto aí, quem foi as pessoas, você tem o nome dos escritores do Velho Testamento, começando por Moisés e Josué? Quem foram os escritores do Antigo Velho Testamento? Isso, Não sei se está nesse contexto aí, mas... Não está no contexto não está no contexto do nosso estudo, mas eu vou tentar responder para o irmão aqui. Bom, na verdade, assim, os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos por vários escritores, tá? Vários escritores. Entre eles Moisés, você tem Josué. Então vamos ver aqui se eu consigo me lembrar de todos aqui. Eu tenho a ordem na cabeça, então vem o Pentateuco, Moisés, né? O Pentateuco foi escrito por Moisés. Então, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois Josué, foi escrito por Josué. Juízes, muito provavelmente, teria sido o próprio Josué, alguns acreditam, outros acreditam, Josué não, alguns dos juízes daquela época. Então, Josué, Juízes, Ruth foi escrito talvez ali por Samuel, alguns acreditam. Ruth, Samuel, 1º e 2º Samuel foi escrito, alguns acreditam que pelo próprio Samuel. Reis, 1º e 2º Reis. Aí a gente não tem uma precisão de quem foram os escritores. 1º e 2º Crônicas, também nós não temos precisão, mas aí pode ter sido o profeta Natã ou o profeta Ido, alguns desses profetas. Reis, Crônicas, Esdras foi escrito pelo próprio Esdras, Neemias também, pelo próprio Neemias. Esté, talvez ali por alguém do período dela, talvez Mardoqueu, não sei. Esté, Jó foi escrito por Moisés. Salmos foi escrito por Moisés, por Davi, por Salomão, por Coate, a família de alguns escritores, cantores ali, a família dos coatitas, né, que eram os cantores. Provérbios escrito por Salomão, Eclesiastes por Salomão, Cantares Salomão, Isaías pelo profeta Isaías, Jeremias pelo profeta Jeremias. Aí todos os outros são escritos nessa ordem por cada profeta que eu vou mencionar aqui agora. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas maiores e menores foram os escritores dos seus próprios livros. Nós vamos ter maior dificuldade em Reis, Crônicas, Juízes, para saber dar a data assim, precisamente quem foi que escreveu. Basicamente isso, espero ter ajudado aí. Alguma outra pergunta, irmãos? De preferência relacionado aí ao Pentateuco?
Alguém me perguntou aqui qual que é o meu canal, Fala Sério Pastor. Eu coloquei aqui o link, tá? No chat, você pode entrar lá, se inscrever nesse canal aqui. Eu e o Michel, a gente vai estar agora no próximo sábado. Mas tem várias questões, viu, gente, que a gente trabalha ali. Eu não sei se vocês já... Não sei se vocês já entraram, já conheceram, já viram esse canal. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. O canal Fala Sério Pastor, a gente trabalha várias questões. Eu vou abrir aqui rapidinho só para vocês verem as playlists aqui. Então, por que na Igreja Adventista não tem pastoras? A gente trabalha a questão do selamento. Deixa eu abrir essa playlist aqui só para mostrar alguns assuntos muito interessantes aqui. Como entender a questão do selamento. A Igreja Adventista é guiada por Deus. Essa foi uma live que eu fiz com o Michelson Borges. Quando é que a gente tem que mudar para o campo? Isso aqui foi muito legal, feito aqui pelo pastor Josanã. E aqui são as séries que a gente tem feito, né? Apocalipse Decifrado, que na próxima sexta a gente vai fazer um tema que eu fiz aqui com minha esposa sobre casamento. Esse aqui foi sobre Gênesis, muito interessante. Eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo aqui. Aqui eu falo sobre o livro de Gênesis e as inscrições. As inscrições tem até no livro ali de criacionismo, na escrita chinesa. Muitíssimo interessante esse vídeo aqui sobre Gênesis. Eu aconselho vocês a assistirem. E aí eu respondo várias perguntas. Eu tenho uma playlist só sobre Trindade. Aqui a gente fala sobre 144 mil, quem são, se é um número simbólico, literal. Aqui a gente fala sobre as trombetas do Apocalipse. Aí um diálogo suposto com o antitrinitariano. Bom, aí aqui tem um Fala Sério Pastor, né? Que aí seria as nossas séries da Trindade aqui. Muito interessante também. Se vocês quiserem assistir. Os pioneiros, eles eram antitrinitarianos. Por que às vezes a Ellen White fala que Jesus será que ele é o próprio Espírito Santo? Algumas pessoas dizem que vamos ver aqui, né? Por que no livro História da Redenção não menciona o Espírito Santo no início, só fala do Pai e do Filho? O concílio de Nicéia foi aquele que trouxe a Trindade? Então essas perguntas todas a gente vai respondendo. É pecado comer carne, como alguns afirmam, não é? Lúcifer, ele foi criado com tambores, como algumas pessoas questionam. Ideologia de gênero, será que a pessoa já nasce com um gene gay? Não é? Por que na Bíblia Católica tem mais livros? Existe predestinação? Isso aqui foi uma pergunta muito interessante. Se Deus sabia que Lúcifer ia se tornar Satanás, ia destruir a raça humana, ia fazer o ser humano pecar, e Jesus teria que morrer, por que Deus criou Lúcifer? Pergunta interessante. Pecado de usar joias, maquiagem. Então são perguntas aí bem diversas, né? Sobre o Natal, comemorar o Natal é pecado. O que é o pecado contra o Espírito Santo? E se lá no livro de Atos batizou, o diácono Filipe batizou, por que hoje os diáconos não batizam? Então são perguntas assim que a gente vai respondendo, né? Se você tiver perguntas também, pode mandar um videozinho para mim e eu respondo. O Arcanjo Miguel a Jesus. Bom, são perguntas diversas, você tem aí o canal, se você quiser, entra lá, se inscreve lá. Quando começar a nossa live, na próxima sexta,